Vamos, então, avançar. Estamos no mês de abril e neste mês nós estamos falando sobre o poder do Espírito, no poder do Espírito Santo, vamos completar a missão. Ano passado, nós pregamos sobre este tema também, vamos completar a missão. E a nossa convenção, e desta vez a Junta de Missões Mundiais, está insistindo nesse tema. E nós precisamos ter isto em mente aqui na igreja. Nós estamos aí vivendo a igreja multiplicadora, onde nós temos lá 5 princípios, onde nós estamos com os nossos pequenos grupos, e o propósito da igreja, a missão da igreja, a missão da Nova Sião, da IBNS, é fazer discípulos. E quando nós fazemos discípulos, nós estamos completando a missão, nós estamos obedecendo a missão, e não existe meia missão. A missão é: ide, fazei discípulos, ensinai, batizai. E nós estávamos somente ensinando, e não estamos discipulando. E o próximo nível dos PGMs, e nós já estamos avançando nisso, é o discipulado, é o ensinar a todo instante, até que Jesus volte, ou até que Jesus nos leve para vivermos com Ele. Então é um trabalho constante, contínuo, que é um trabalho da igreja. A missão é de Cristo, o trabalho é da igreja. Então nós temos as nossas responsabilidades, nós temos o nosso chamado. Não é somente o Ministério de Evangelismo ou de Missões que é responsável por pregar o Evangelho. Não, todos nós, todos, sem exceção. Se você confessou que Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor, você é um missionário, não importa onde você esteja. E nós queríamos então, desde o domingo passado, embora nós não tenhamos ministrado a mensagem, mas ela, para os PGMs que se reuniram durante a semana, nós destacamos o papel que nós temos como discípulos de Jesus, de anunciar, de pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Foi necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo descesse. Isso só aconteceria nessa condição. Jesus precisava subir para o Espírito descer. E nós lemos o texto lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Pode colocar de novo, Bruno, por favor? E eu gostaria de que nós pudéssemos ler esse texto e relembrar esse texto novamente. Atos 1, 8. Vamos todos juntos repetir? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a nossa missão, se de fato temos o Espírito Santo, quem aqui tem o Espírito Santo? Tem convicção disso? Então este versículo, esse texto que nós acabamos de ler, é para mim e para você. Não era para aqueles 12 lá, não, é para mim e para você hoje. Se nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos poder. E se recebemos poder, nós precisamos ser testemunhas. Onde? O texto diz: Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, o que é Jerusalém para nós? O que é a minha Jerusalém? A minha casa. Vamos fazer uma analogia. O que é a Judéia? É quem está próximo de mim, bem próximo. E aí pode ser o seu parente, pode ser seus familiares, não é? Seus vizinhos, quem está próximo de você lá no seu local de trabalho, onde você estuda. E Samaria? Onde que é Samaria? É fora das nossas fronteiras. Então a nossa missão, ela não é localizada, ela é global. A igreja avança em todas as frentes. A igreja deve caminhar, deve cumprir a missão em todas as fronteiras. Por isso hoje nós temos missionários aqui, que são vocês. Não é só a Márcia, a Marivânia, a Vaninha, não. O Elvis, pastor Elvis, a Gil, não. Vocês são os missionários daqui, da nossa Jerusalém. Nós temos sim, da Judéia,
que são, vamos dizer que baixinha de fora ali, é a Judéia para nós, porque estamos ainda no nosso país. E a Samaria é o pastor Cleverson e a Daniela, que são sustentados por nós lá na Europa. Mas nós precisamos chegar em todas as frentes. Nós precisamos avançar em todas as fronteiras, porque é missão da igreja. E missão dada deve ser missão cumprida. E ai de mim, 1 aos Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você vai chegar diante de Jesus e você vai ter que prestar contas a Ele. O que você vai dizer porque não pregou o evangelho? Eu não tinha o dom de evangelizar. Tem sim, sabe por quê? Sabe o que é o dom? É o Espírito Santo que você recebeu na sua vida. Então você não vai poder se desculpar diante de Deus, diante de Jesus, quando Ele estiver naquele bate-papo, olho no olho, face a face com você. Então nós vamos hoje, eu queria relembrar então o que foi tratado nos PGMs nesta semana que passou. Nós falamos sobre buscar o Espírito Santo, que a busca pelo Espírito Santo, ela capacita os cristãos para a missão global. Lembrem-se, estamos numa missão global, em todas as frentes, em todas as fronteiras. E foram destacados três pontos, que foi a promessa do Espírito Santo que se cumpriu lá no Pentecostes, e nós podemos ver isso no capítulo 1, então se você buscar lá em Atos capítulo 1, de 1 a 14, você vai ver como é que foi o evento da descida do Espírito Santo. E depois veio o acontecimento, então estava a igreja, os discípulos estavam todos reunidos, juntos, porque Jesus disse isso lá em João, e Jesus repete isso em Atos, quando ele diz: vocês precisam estar juntos para que o Espírito Santo desça sobre vocês. Então vem o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e então a partir dali começa a evangelização dos povos, das nações, que foram alcançadas a partir do sermão de Pedro, onde 3.000 almas se converteram, e cada alma, e aí é o poder que o Espírito Santo tem. Pedro pregava em aramaico, e as pessoas entendiam na sua própria língua, e existiam várias nacionalidades ali, medos, persas, gregos, todos estavam ouvindo o que Pedro estava falando, e não havia um intérprete ao lado de Pedro, mas havia um intérprete que era o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo estava traduzindo na própria língua daquelas pessoas a mensagem do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Então nós podemos ver que o Espírito Santo hoje nós vivemos sobre o ministério do Espírito Santo, é Ele quem vai nos auxiliar, é Ele que vai nos impulsionar a pregar o Evangelho e a cumprir a missão dada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Vamos ler esse texto juntos? Mateus 28, 19 e 20, o Bruno vai projetar ali. Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até os... Vejam, o que nós temos que fazer? Volta no 19, Bruno, por favor. Vão e façam discípulos. Então a nossa missão, qual é? Ótimo. Você está consciente disso? Você tem convicção disso? Deus não nos mandou fazer calendários, agendas, que não servem para nada. Deus nos mandou fazer só isso. Pronto. Temos feito discípulos? Essa é a pergunta que eu queria que é para mim, tá? Primeiro, mas para você também. Eu quero compartilhar com você esta pergunta. Nós temos feito discípulos, nós temos feito discípulos de todas as nações, nós temos batizado estes discípulos.
Avança um pouquinho aí para o 20, Bruno. Nós temos ensinado, e aqui vejam que o tempo do verbo está no gerúndio, ensinando, ou seja, é contínuo. O discipulado é contínuo. Então você não pode não obedecer isso. Não existe meia obediência, não existe mulher meio grávida, não é verdade? Ou ela está grávida, ou não. Então não existe meia obediência. Ensinando-os todo tempo, todo instante, toda hora, a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então nós temos o dever, nós temos o papel de ensinar as pessoas a obedecer o que Jesus ensinou. E aí vem a promessa: eu estarei com vocês. Então, Jesus está conosco, agora nós precisamos fazer a nossa parte. E não estamos fazendo como devemos fazer. Então eu quero te chamar aqui nesta manhã, eu quero destacar fazer três destaques baseado no capítulo 1, no capítulo 2, mas nós vamos ver alguns textos aqui nesta manhã. E eu queria que você saísse com assim como na semana passada você estudou no PGM, eu queria que você pensasse sobre essa frase que eu vou dizer agora. O derramamento do Espírito Santo sobre todos os discípulos, ele marca o início da igreja. E esta igreja que começou lá com os apóstolos, ela veio ao longo destes mais de 2000 anos peregrinando sobre a face da terra. E hoje nós somos esta igreja. Então, toda vez que há algum discípulo, toda vez que nós formamos um discípulo, ele recebe também este comissionamento de fazer um novo discípulo, porque discípulo vai gerar discípulo, e esse é o nosso papel. Então, o evento que ocorreu lá no Pentecostes, que deu poder aos discípulos, que trouxe os dons, e tem gente que acha que nós não acreditamos nos dons. Sim, acreditamos, porque o dom maior foi o amor que Deus nos deu e o Espírito Santo que Ele colocou em nós. E aí todos os dons são manifestos na medida em que a igreja trabalha. Os dons não ficam adormecidos, é preciso trabalhar, é preciso servir para que os dons sejam despertados, mas é preciso que nós busquemos também esses dons, e não deixemos somente com alguns, somente quem canta, somente quem faz a recepção, a introdução, somente quem prega. Não, todos nós temos que ter um dom, e você tem que buscar. Paulo nos orienta a isso: buscai com zelo os melhores dons. Se é ensinar, que ensine. Se é profetizar, e aqui o profetizar é no sentido de anunciar e de pregar o evangelho, que você faça isso, mas faça isso e busque por isso. Por isso, quando você estiver diante de Jesus, Ele vai cobrar a sua responsabilidade, sim. Porque se você não está fazendo, tem algo errado. E nós precisamos mudar essa chavinha, nós precisamos fazer. Então, estes dons foram manifestos. Então, 3.000 almas foram convertidas após a pregação de Pedro. E diante da narrativa de Atos 1 e de Atos 2, e é uma narrativa impactante, não é uma historinha qualquer, é a história do início da igreja. Eu queria fazer a segunda pergunta para você nesta noite. Nesta manhã, você está disposto a ser um agente de transformação no mundo? Você não precisa me responder. Esta é uma pergunta que é muito pessoal. Você está disposto a ser um agente de transformação no mundo? Mas qual é o mundo? O mundo que você vive. Na sua casa, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, onde você vai, onde você chega. Você está disposto a ser um agente de transformação? E como ponto central desta mensagem, eu queria, e se você quiser anotar, mas você vai receber o esboço do estudo dessa semana, ainda que você não tenha PGM nessa semana, ele vai ser distribuído para que você leia, para que você reflita, para que você assista novamente a mensagem. O ponto central é a transformação operada pelo Espírito Santo, nos capacita para ser instrumentos de Deus na transformação da vida de outros por meio da evangelização.
Querem ver um exemplo muito próximo da gente aqui? Ô Bruno, eu vou dar umas andadas aqui, tá? Querem ver um exemplo muito próximo da gente aqui? Lembram do Cauê? Aqui, o menino? Ele veio aqui num culto do ano passado aqui. Ele veio clamar por ajuda. As pedras clamaram. Vejam que coisa. Ele veio pedir ajuda. O Cauê foi batizado no começo desse ano. Está lá eu não sei exatamente onde ele está, a clínica que ele está, de reabilitação. Ele está ali seguindo no seu tratamento, na sua transformação, porque o texto de Paulo em 2 Coríntios 5,17 diz: eis que se alguém está em Cristo é nova criatura. Então Cauê nasceu de novo, é uma nova criatura. O Cauê já não tem mais contato nenhum com qualquer tipo de entorpecente, de droga, tudo aquilo que o afastava e que o estava levando para a morte. Ele está sendo ensinado, ele está sendo discipulado, para que este novo viver dele possa fazer com que outras pessoas, e a família dele, vai ser a Jerusalém dele, são os primeiros a serem impactados quando ele voltar a conviver em sociedade. Então se você, mas quem? Então estou te dando um exemplo de quem pode ser transformado. Aqui dentro da igreja, cadê o Joel? Olha o Joel ali, ó. Quem não conhece o Joel? Fica em pé aí, Joel. Joelzinho. Olha lá. Quer saber como é que o Joel foi transformado? Pergunta para ele depois. Senta, porque ele vai contar uma história para você. E ouça a história que ele vai te contar. Joel foi transformado. Fruto do projeto Cristolândia. Projeto esse que a igreja apoia. Mas a igreja apoia, mas eu preciso fazer a minha parte também, não só contribuindo. Não, eu preciso também pregar o evangelho. Porque tem gente que terceiriza a missão. Aqui a missão não é terceirizada. Eu trabalho com tecnologia e de 10 anos para cá há um movimento de terceirizar. O que é terceirizar? Tem coisas que, na minha área especificamente, as empresas não precisam ter funcionários que são colaboradores que são contratados pela empresa. Você pode terceirizar aquele serviço e alguém da empresa gerencia este serviço. Mas a missão que Jesus nos deixou, ela não é terceirizada. Você não pode subcontratar pessoas. A missão é sua, a missão é minha, a missão é nossa. Por isso nós devemos, então, assumir para nós que temos estas responsabilidades. Então, lendo esses textos, lendo os evangelhos, nós precisamos entender que o evangelho é quem transforma a vida das pessoas, que muda a vida das pessoas radicalmente, porque o evangelho e sua mensagem, eles têm mudança, transformação, profundidade. E também ele aponta que nós temos o chamado divino para sermos agentes de transformações. E por quê? Porque primeiro, é o poder do evangelho que transforma. Não sou eu quem transforma a vida das pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Essa é uma sentença muito importante para mim e para você. Romanos 1,16, Bruno, vamos lá? Vamos ler todos juntos? Hoje nós vamos fazer que nem a escola bíblica. Vamos ler todos juntos. Não. Se você tem a barreira da vergonha, ela precisa ser quebrada. Ela precisa ser quebrada, porque o poder do evangelho, ele vai ser transformador na vida das pessoas que estão ao nosso redor, quando eles perceberam que você é transformado. Agora, se você é um agente secreto, oculto, complica, vai ser difícil. Então Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder. Lembram Atos 1,8? Mas recebereis, é o mesmo poder. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Primeiro do judeu, depois do grego. Então o evangelho, além dele ser a boa nova, a boa notícia da salvação, ele é o poder para salvar todo aquele que crê. E quando a pessoa é salva, ela vai passar por um processo de transformação, que é operado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo regenera a vida, a mente, o coração, as ações das pessoas. Regenerou Paulo, que era perseguidor do Evangelho, que mandava matar os anunciantes do Evangelho, os pregadores, os discípulos. Foi esse mesmo Evangelho que transformou Paulo e o tornou o maior apóstolo dos não-judeus. Transformou Zaqueu, que era coletor de impostos, que era odiado pelos judeus, porque era um judeu e roubava os judeus. E no encontro que ele tem com Jesus, e aquele encontro repentino com Jesus, traz em Zaqueu mudanças repentinas, transformação, mudança de vida. Novamente, metanoia é a palavra que nós usamos quando há mudança da mente, transformação. É uma conversão que a gente faz em sentido contrário do que a gente vivia. E Zaqueu foi um desses que houve a operação, houve a transformação de vida por causa do Evangelho. Porque o Evangelho ele vai oferecer perdão onde há culpa. Por que a pessoa está sendo perdoada? Porque há culpa, há o pecado. O Evangelho ele vai oferecer a paz onde há guerra, onde há conflito. O Evangelho vai trazer esperança onde há desespero. O Evangelho vai trazer restauração onde há quebra de coisas que foram destruídas pelo diabo. E ele vai restaurar, ele vai reconstruir. E o Evangelho vai trazer vida eterna onde há a morte. Entenderam por que o poder transformador do Evangelho, ele precisa estar na sua mente, no seu coração, porque você vai ser agente da transformação quando entender isto. É o poder do Evangelho, não é você. Imagine eu tendo que convencer alguém de que ele precisa ser salvo. Eu ia usar meu modo paraibano. E o modo paraibano é quente, ferve. Ô desgramado, aceita Jesus. Tem uns termos, infitete, que quem é paraibano sabe, seu infitete. Mas o Espírito Santo não, graças a Deus por isso. O que eu tenho que fazer? Pega a mensagem, entrega a mensagem para as pessoas. Mas viva a mensagem, seja o seu viver uma mensagem. Por isso nós não podemos ser agentes secretos. Nós precisamos ver, nós precisamos levar a transformação através das nossas vidas para as pessoas. Então, primeiro destaque, você precisa entender que o Evangelho é o poder transformador de vida das pessoas, nas pessoas. Segundo, a mensagem. Eu preciso anunciar a mensagem. Então eu preciso dizer que o Evangelho é a mensagem transformadora. E aqui esse texto eu não vou pedir para projetar. João 3,16. Vamos todos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Qual a razão de Deus ter dado Jesus? Não. É o início do versículo. Qual é a razão? O amor. Pronto. Você daria seu filho em favor de outra pessoa? Não, né? Duro isso. Mas Deus deu Jesus, seu único filho, em favor de nós. Eu mereço? Não. E por não merecer, e é isso que as outras religiões não entendem,
por eu não merecer, é que Deus mostrou a sua graça escandalosa e mandou Jesus para morrer em meu lugar. Então, a essência do Evangelho, ela reside no amor. Pronto, Evangelho é igual a amor. Amor é igual ao Evangelho. E que amor é esse? Lembram que nós falamos no mês passado? Que amor eu chamo este amor? Ágape, que é o amor sacrificial, incondicional. Esse é o amor que nós devemos anunciar e pregar. As pessoas hoje estão desesperadas. As pessoas estão carentes de Jesus. E se você levar esta mensagem desse amor incondicional, de dizer que Jesus morreu por alguém, de dizer que Jesus morreu por aquele alguém que você está pregando, e que o presente que essa pessoa vai receber é a vida eterna, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trabalhar naquela vida. Agora, as pessoas têm a possibilidade de dizer sim e de dizer não. Sim. Aí reside aquilo que a gente pode chamar de livre-arbítrio. Na teologia há muita discussão sobre isso. Eu não vou entrar em aspecto teológico aqui. Mas as pessoas vão dizer sim, ou vão dizer não, não aceito. Ainda assim, enquanto nós estivermos aqui, enquanto a graça, a misericórdia de Deus estiver sobre todos, sobre os bons, sobre os ruins, essa pessoa é alvo da salvação. Mas a vida segue. Ela recebeu a mensagem e ela não vai poder chegar diante de Jesus e falar: eu não ouvi o Evangelho. Eu não ouvi as boas novas da salvação. Então nós cantamos uma canção que fala da cruz. Então foi na cruz que este amor foi revelado. Foi na cruz que esse amor foi derramado. Porque Jesus se ofereceu em sacrifício. E quando Ele se ofereceu em sacrifício, Ele nos deu redenção. Ele nos deu a salvação para a humanidade que estava caída, decaída. E aqui alguns versículos para te ajudar a pregar para as pessoas que não têm a salvação em Cristo Jesus. Romanos 5,8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esta é uma razão. Segundo, Efésios 2:8, 9: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu tendo feito o melhor possível aqui na terra, mas se não recebeu o Evangelho no seu coração, se não confessou que Jesus é Salvador e Senhor. Pode ter sido uma boa pessoa, mas não entregou o seu coração a Jesus. E finalmente, 1 João 4, 9 e 10: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Veja, Ele oferece Jesus para que a gente possa viver por Jesus, em Jesus. Versículo 10: nisto consiste o amor. Aqui o que a gente precisa entender isso de uma maneira muito clara, sem dúvida. E a gente não entende porque a gente não lê a palavra de Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado Deus. Deus me ama, Ele é bom para mim. Não, mas em que Ele nos amou primeiro, sem ver nenhum merecimento em mim e em você. E enviou o seu Filho como propiciação, como substituição do meu pecado, no sacrifício dele. Jesus morreu no meu lugar, sem ter cometido nenhum pecado. Eu queria que você refletisse sobre a simplicidade destes textos, mas a profundidade que ele tem, porque o Evangelho ele é simples, mas ele é profundo. A igreja
boa parte da igreja quer coisas difíceis, complicadas. Quando você vai numa livraria evangélica, as pessoas querem poder para curar, para fazer um monte de coisa, mas para viver o evangelho não. A simplicidade do evangelho é reconhecer estas verdades em nossas vidas, para que a gente tenha argumento, mensagem, ousadia de pregar o evangelho. Aí eu quero fazer uma terceira pergunta para você. Como você pega esses dois tópicos que eu falei? Então, o primeiro é nós entendermos que o poder transformador é o evangelho, e que para você anunciar esse poder transformador, você precisa conhecer a mensagem do evangelho. Como você simplifica o modo como você vai comunicar esta mensagem às pessoas? Essa é uma pergunta para pequeno grupo nessa semana aí. Os pequenos grupos vão se encontrar. Como simplificar esta mensagem? Como você pode pregar? Você vai entrar lá no metrô, tem gente que entra, hein? Hoje, ainda hoje. Tem gente que entra lá no metrôzão, lá abre a Bíblia e senta o evangelho nas pessoas. E é aquele evangelho raiz, estilo João Batista. Ou você pode, de outras maneiras, fazer isso. Sentando, conversando, ouvindo, orando. Cadê a Vanessinha? Está aí, a vovó Amiri também. Aliás, são duas vovós, as nossas supervisoras, né? Que coisa! Olha que interessante. As vovós supervisoras aqui dos nossos PGMs. Coloquem aí, e os líderes que estão aqui também. Vou antecipar um item da nossa reunião que teremos com os líderes. Nós temos um cartão, e nós já fizemos aqui outras vezes um cartão, em que você vai colocar o nome de algumas pessoas nesse cartão. Se nós precisamos fazer discípulos, nós temos que ter foco, alvo. Quem são os discípulos que você vai fazer? Você vai colocar lá, naquele cartão que nós vamos entregar para você. Um papelzinho que você vai colocar lá. Vamos colocar 5 nomes lá. Você preenche o que você entende ser possível. Se você quiser fazer 10, faça com 10. Agora, o que você vai fazer por essas pessoas? Só orar? Ah, bom. Você vai orar, sim. Comece uma semana inteira só orando. Foco. Ore. E peça oportunidades para Deus. Sabe o que é poder do Espírito Santo? É quando você ora, você fala assim: Senhor, eu quero poder para poder pregar o evangelho para aquela pessoa. Ela precisa ouvir, e eu quero ser o instrumento da transformação para a vida dessa pessoa. Faça isso uma semana. Ore todos os dias pela pessoa. Isso aqui não é receita de bolo, não. Você vai fazer 1, 2, não sei. Mas faça isso uma semana. Na semana seguinte, você vai dizer para aquela pessoa assim: ô fulano, faz uma semana que eu estou orando por você. Por mim? Mas por quê? Porque eu senti de orar por você. Você quer que eu ore por alguma coisa específica? Já que você está orando e eu não vou pagar nada, não vou passar Pix, eu tenho um pedido. Você já entrou. Relacionamento discipulador. Ele não vem quando a pessoa se converte, ele vem antes. Essa é a pegada da igreja. Ele vem antes, no caminhar, no dia a dia com a pessoa. Aí a pessoa vai te passar uma lista. Você fala: rapaz, esse cara aqui ou essa pessoa aqui tem pedido, hein? Ora. Começa a orar. Mas faz o seguinte, fala assim: não é a minha oração que tem poder, mas é em nome de quem eu vou orar. O nome de Jesus é quem tem o poder. Você crê em Jesus? Ora também você. Desafia a pessoa a orar também. E então você pode simplificar a comunicação da mensagem transformadora do Evangelho. Veja, é algo difícil. Você foi na África pregar o Evangelho? Você fez um curso de teologia, de missiologia? Não. E não é para você fazer isso. Se Deus te chamar, que você faça. Mas lembre-se, você é missionário. Não importa se você tem curso, chamado ou não. A missão é de
de Cristo, mas ela é para todos nós. Terceiro e último. Primeiro item é o poder transformador do Evangelho. Eu preciso entender que é o Evangelho que transforma. O segundo item é a mensagem transformadora do Evangelho. Pastor, eu não sei o versículo. João 3,16 você tem que decorar hoje se você não sabe. Você já tem um versículo que é o texto áureo bíblico. Terceiro e último item, o chamado à transformação. Quando você entende o poder transformador, quando você prega a mensagem da transformação, as pessoas vão ser chamadas para viverem de uma maneira diferente a vida que vivem. E onde é que essas pessoas vão ver essa transformação? Aonde? Quando a sua mensagem, a minha mensagem, for coerente com o meu viver. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14, Sermão do Monte. Está Jesus ensinando as pessoas. Está Jesus fazendo o quê? Ensinando as pessoas como as pessoas devem viver. O Sermão do Monte é para discípulos. O Sermão do Monte é a nossa Constituição. Nós não temos a Constituição Federal do Brasil, então a nossa Constituição é o Sermão do Monte. Mateus 5 a capítulo 7. Está tudo lá como eu devo fazer, como eu devo proceder, como que eu tenho que agir em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação aos não crentes. Está tudo lá. É ali que eu preciso entender como é que é o meu proceder como cristão, como discípulo de Jesus. Mas nos versos 13 e 14 do capítulo 5, olha o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Vamos ler todos juntos? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. A transformação, nós fomos chamados para vivermos esta transformação de ser sal e de ser luz. Qual é a propriedade do sal? Salgar? Não é sabor a primeira, né? Qual é a propriedade do sal? Ô mulheres, me ajudem aí. Preservar. Não é verdade? O sal preserva. Ele tem que preservar. Claro, ele dá o tempero, né? Tem gente que vai temperar uma carne e faz daquela carne uma carne de sol. Salgada, que meu Jesus amado. Você não precisa fazer um charque, né? Como fala lá no Nordeste ou lá no Sul do país. Mas a primeira propriedade do sal é preservar. O sal preserva. Se Jesus está falando assim, nós somos o sal, mas se o sal não salgar, ou seja, se o sal não preservar, preservar o quê? O quê? A mensagem do Evangelho. Eu tenho que preservar a mensagem do Evangelho, conservar. E aí ele vai salgar, sim. Quando as pessoas olharem assim para mim e falarem, aquele cara lá é salgado, hein? É azedo. É quando o teu viver, o teu dia a dia incomodar as pessoas. E eles vão olhar, puxa, ele é diferente, ela é diferente. Essa é a propriedade que Jesus está falando. Porque se não fizer isso, serve para ser pisado e... Lá quando Jesus está falando da videira, em João capítulo 15, ele vai falar assim, que nós somos, ele é a videira, nós somos o ramo, e que o ramo que não produz fruto, o que acontece?
e lançado aonde? Não, aonde? No fogo. Então, o chamado que nós temos é para a transformação de vidas de pessoas, para sermos sal e para sermos luz do mundo. Nós somos agentes da transformação, sendo sal e sendo luz no mundo em trevas, no mundo quebrado, no mundo destruído. E cada um de nós vai fazer isso com o quê? Com os nossos dons, com os nossos talentos, porque são únicos. Deus te fez de uma maneira única. Deus me fez de uma maneira única. E ainda que você tenha um irmão gêmeo, é único. Aqui a gente tem os gêmeos da Denise e do Tarcísio, mas tanto Sofia como Samuel, eles são únicos. Então, seja um agente de transformação único. Pregue do seu jeito. Não queira imitar o Sandoval, o Cezinha, o Chiquinho, o Joel. Seja você. Seja você. Eles são referenciais para nós. Sim. Mas seja você o agente de transformação. Porque quando nós fizermos isso, você não precisa ir para uma conferência para pregar. Você não precisa ir para um congresso missionário para pregar. Não. Faça isso de maneira simples. Pense em como você pode usar estes seus dons, essas suas habilidades, e coloque a serviço de Jesus. Tinha um missionário, Dwight Moody, e ele foi um dos maiores aqui do final do século XIX, início do século XX, dos maiores pregadores do Evangelho, lá acho que é Inglaterra, não sei se eu acertei a nacionalidade dele. E sabe o que ele era? A profissão dele? Quem sabe? Moody. Sapateiro. Hoje essa profissão está sumindo, né? Mas você vai encontrar alguns sapateiros ainda em alguns lugares por aí. E um dia perguntaram para ele qual era a profissão dele. Aí ele falou assim: eu sou discípulo de Jesus. Enquanto eu sou discípulo, eu conserto sapatos. Entenderam a visão que ele tinha de reino? A visão que ele tinha de quem ele era? Ele era um discípulo de Jesus. E enquanto discípulo, ele era sapateiro. Hoje as coisas estão invertidas. A Edna é psicóloga. Desculpa eu citar você, tá, Edna? Eu sou psicóloga. E no tempo que sobra, eu sou discípulo de Jesus. Está errado. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Se aplica esse texto, acabou. É simples assim. A Edna é discípulo de Jesus, enquanto ela é discípula, ela é psicóloga. A Maria e a Nilda, cabeleireiras. E assim vai. Eu sou dona de casa. Então, enquanto você é discípula de Jesus, você também é dona de casa. A missão é essa. Nós precisamos entender quem somos. Se fomos transformados pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho, tudo mudou em nossas vidas. As prioridades mudaram. Aliás, a prioridade mudou. E a minha prioridade é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E eu queria então concluir a mensagem desta manhã. Eu queria que você pensasse e os pequenos grupos trabalhassem essa questão. Aliás, líder, trabalhe isso com o seu grupo, mas deixe o seu grupo falar. Deixe o seu grupo colocar as situações. Ouça. Você não precisa pregar o Evangelho porque eu estou pregando aqui. Eu recomendo que todos ouçam o Evangelho para que o momento do PGM seja um momento de perguntas, e vão ter pelo menos 6 perguntas lá, em que você ouça o que os seus liderados estão falando. Assim a gente está construindo um jeito de ser igreja, de fazer discípulos de Jesus. Eu queria que você pensasse aqui. Alguém já viu um farol? Aqueles faróis
que ficam iluminando no continente para os navios? Alguém já esteve perto de um farol desses? Quem já viu um farol desses? Levanta a mão aí para eu ver. Ok. Você já viu o farol à noite aceso? Você já olhou? Você viu como é a luz do farol? Muito forte, não é? E como que é o mar à noite? É escuro, né, Osmar? Muito escuro. Exatamente. O Osmar sabe tudo de farol aqui. Então o farol ele avisa para o navio o quê? Que ali tem um farol e que ele pode passar por ali. E aí o faroleiro do navio vai lá e joga a luz ali e sabe o caminho que tem que seguir. Agora vamos pensar aqui. Nós estamos no mar. Nós somos o farol. Esse prédio aqui é o farol. Como é que está o mar ali fora? Escuro. O que eu tenho que ser? O farol. E o farol faz o quê? Joga nas trevas. Mudou o sistema de iluminação hoje. Hoje a gente tem LEDs. E os LEDs são chipzinhos, pequenininhos. E quando vai queimando um, você percebe que queimou 1, 2, 3, 4. E a luz vai perdendo o quê? Força. Aqui dentro desse farol, você é o LED que ilumina? Ou você é o LED que está apagado? Se eu sou o LED que está apagado, significa que eu estou sobrecarregando os LEDs acesos. E a tendência é que na medida em que um vai apagando, o outro vai apagando, o outro vai apagando, até que aquele farol todo seja apagado. Se eu quero ver a luz de Jesus brilhar para as pessoas, eu preciso que esta luz seja eu, seja você. Eu preciso ser a luz de Jesus, ser o sal de Jesus na terra, para que as pessoas experimentem o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. O poder transformador do Evangelho que levou Jesus numa cruz para morrer no meu e no seu lugar. Gente, é sério isso. Nós não podemos brincar com esta mensagem. Nós temos o dever de anunciar esta mensagem. Eu sou o pastor, eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que anunciar o Evangelho. Eu não tenho que mandar vocês, não. Quem mandou foi Jesus. Mas eu tenho que ensinar vocês. E vocês têm que aprender. Porque o ensino é de mão dupla. Alguém ensina e alguém aprende. Porque se não aprende, 1 Coríntios 9,16 vai dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E eu tenho absoluta certeza que você não quer ouvir esta mensagem, ou esta fala de Jesus quando você estiver diante dele. Eu não quero ouvir. Eu quero ouvir Jesus falando assim: vem aqui, Fábio, entra aqui, no meu reino, porque você foi um bom servo, você foi uma boa serva. Tome posse agora da sua terra prometida, eterna. Você vai viver comigo para o resto da vida. Essa é a mensagem que eu quero ouvir. Mas essa é a mensagem que eu preciso pregar aqui, para quem ainda não ouviu, não conhece, não sabe que existe céu e que existe a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso hoje nós relembramos que o Evangelho possui um poder transformador inigualável e que a sua mensagem é profundamente transformadora e que todos nós somos chamados a participar dessa transformação global.